Bom, agora a gente volta a falar sobre o caso do morador de rua que foi agredido ao ser pego em flagrante com uma mulher casada. Givaldo, vocês lembram dele, virou um dos assuntos mais comentados do país. Você vai saber como está a investigação e entender como o Givaldo pode passar de vítima a suspeito de ter cometido um crime. Em entrevista à Record TV, ele contou tudo o que aconteceu no dia em que foi agredido. Eu ouvi uma voz que ecoava, uma voz linda, bela, doce. Estava apenas observando o diferencial social entre eu e a beleza daquela mulher. E eu fui o bobo da corte. As frases marcantes são de Givaldo Alves de Souza, 48 anos. Nesta entrevista à Record TV, o morador em situação de rua contou a versão dele para uma das cenas mais comentadas dos últimos dias. O momento em que foi flagrado mantendo relações sexuais dentro de um carro com uma mulher casada. Eu recebi uma sessão de soco tão violento, começou dos olhos para baixo, pescoço, muito rápido, que a minha única atitude foi sentar no banco e fechar a porta. O caso aconteceu em Planaltina, a 50 quilômetros de Brasília. Segundo Givaldo, ele estava perto da rodoviária quando foi abordado por Sandra. Ela disse, eu quero namorar com você. Eu falei, moça, talvez você não está entendendo direito. Olha bem para mim e olha para você. Eu sou morador de rua. Eu sou morador de rua. Ela falou, não, eu quero só namorar com você, não ligo para isso. Filha de Deus, eu não tenho condições nem de pagar um hotel. Na versão de Givaldo, Sandra dirigiu até um lugar menos movimentado e estacionou o carro perto de algumas casas. Disse, bom, menina, então eu acho que é melhor a gente baixarmos os bancos, encostamos os encostos de cabeça dos bancos no banco traseiro, no assento, e eu disse para ela, se você me quer, então, por favor, tire a roupa. Givaldo contou detalhes da relação íntima e disse que já havia terminado quando foi surpreendido pelo marido de Sandra. A mão ela entrou uns 20 centímetros, mais ou menos, para dentro do carro. As câmeras de segurança gravaram tudo. Veja que depois do flagrante, Givaldo tenta fugir. Neste outro vídeo, ele cai e recebe chutes. A mulher sai do carro, cobrindo parte do corpo. Em outro momento, Sandra, já vestida, se ajoelha. Eduardo continua batendo em Givaldo, até que outras pessoas chegam para ajudar. Me levaram para um hospital para fazer a ressonância. Fez a chapa dos pulmões, uma costela consta rachada, quebrada. Cheguei a um ponto que meu coração batendo, para mim eu ouvia estalidos à noite, de como se eu estivesse pisando em folhas secas. Um barulho esquisito. Givaldo contou que é baiano, filho de uma família com 10 irmãos. Disse que foi para São Paulo ainda muito jovem, onde se casou e tem uma filha de 28 anos. Desempregado, a única alternativa foi morar nas ruas. De cidade em cidade, chegou em Goiás e logo depois veio aqui para o Distrito Federal. Trabalhei na feira, eu trabalhei de segurança por empresas privadas, patrimonial, residencial, comercial. Eu trabalhei em serviço automotivo 5 anos. Quando ainda estava internado para se recuperar das agressões, Givaldo descobriu que poderia ser incriminado. Um laudo psiquiátrico apontou que Sandra estava em surto psicótico e, por causa disso, o marido alega que a relação sexual não foi consentida. Se ela tiver algum problema, cara, eu achei ela muito sã, sabe? Ou, sei lá, estão criando problema para ela, para fazer um caso distorcido? Porém, as câmeras, ela vai mostrar alguém me gritando, me chamando. Eu não sou morador de rua, eu estou na rua. Givaldo Alves de Souza, em suas próprias palavras. Na entrevista à Record TV, revelou mais detalhes daquele dia. Eu encontrei aquela moça, eu estava limpo, eu tinha acabado de tomar banho. Fui direto numa ponte, que é um rio ali entre Planaltina e um bairro chamado Estância, tem uma ponte, e eu banhei naquele rio. Mais tarde, já de banho tomado, ele entra no carro de Sandra, onde terminaria a noite espancado.
Quando as agressões começaram, Givaldo pensou ter caído numa emboscada. Isso porque naquele mesmo dia ele ajudou outra mulher que teria sido vítima de atropelamento. Aí Givaldo imaginou o seguinte: o atropelador queria se vingar por ele ter acompanhado a suposta vítima até a delegacia para registrar a ocorrência. Mas depois descobriu que o agressor era Eduardo, o marido da mulher que estava com ele no carro. Cheguei em casa e estava procurando saber sobre a Sandra, porque no caso ela teria que ter chegado. Foi quando eu cheguei, olhei pela frente assim e eu me debati com a cena, que tinha um homem com a minha esposa dentro do carro. Eu senti que estava ocorrendo algum abuso, alguma violência. Não é à toa que eu não pensei duas vezes em quebrar o vidro para tirar ele dali. Nestes áudios aos quais o Domingo Espetacular teve acesso, Sandra afirma que via em Givaldo o marido Eduardo. E eu o tempo todo, eu confuso, e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. A história viralizou nas redes sociais. Se transformou em piada, memes, figurinhas para celular e levantou um debate sobre violência e exposição excessiva da mulher. Agora, essa coisa que me aconteceu aí, cara, eu acho que caiu foi do céu mesmo. Porque uma mulher daquela eu acho que não teria como ter na minhas mãos, né? Os comentários de Givaldo, repletos de detalhes íntimos, revoltaram o pai de Sandra, que procurou a polícia. O pai da moça, na qualidade de representante legal dela, compareceu aqui na delegacia e registrou uma ocorrência de difamação e solicitou que a Polícia Civil tomasse as providências legais cabíveis, pedindo que o Judiciário determinasse que esse envolvido parasse de divulgar ou mencionar qualquer fato que pudesse desabonar a imagem, a honra da moça. O laudo médico solicitado pelo marido de Sandra e assinado por um psiquiatra informa que a paciente apresenta histórico de adoecimento mental desde o final de janeiro. Foram descritas alucinações, delírios e comportamentos como gastos excessivos, doação de seus pertences e resistência em se vestir. Nesses quadros de euforia com quadros psicóticos, é possível que uma pessoa confunda. Então a pessoa olha para o pai e acha que o pai é um alienígena, ou olha para alguém na rua que nunca viu e fala: "Você é meu pai". O relatório psiquiátrico também aponta um quadro de taquipsiquismo, hipertimia, comprometimento da crítica e conteúdo delirante. Significa que ele está num estado de aceleração de pensamento muito grande, então o pensamento está muito rápido. Estando eufórico, estando muito feliz, pode levar a fazer coisas que normalmente não faria, né? O psiquiatra de Sandra trabalha com a hipótese de transtorno afetivo bipolar, em fase maníaca psicótica. Givaldo, depois de ser socorrido e liberado do hospital, foi encaminhado para um abrigo do Distrito Federal. Depois de ser ouvido pela polícia, não quis mais gravar entrevistas. O morador de rua foi visto pela última vez aqui nesta feira popular em Ceilândia, mais ou menos uns 35 quilômetros de Brasília. Assim que chegou, foi aquele alvoroço. Quando ele chegou, todo mundo ficou surpreso, né? Foi bem movimentada a feira, como se fosse uma celebridade mesmo. Enquanto a coitada da mulher está lá internada, que eu vi ano passando no rádio, né? Que ela está lá internada sem saber nada do que está acontecendo. A família de Sandra preferiu não gravar entrevista. Ela não tem previsão de alta. Ela passa por tratamento psicofarmacológico e terapia antirretroviral profilática, quando uma pessoa é exposta ao risco de contrair o vírus HIV. A investigação está sob sigilo. Se realmente ela estava ali em surto psicótico, se houve ou não estupro de vulnerável, se houve a agressão, se foi justa, se houve excesso, realmente está sob sigilo. A gente não pode passar nenhuma informação agora, mas o que a gente pode dizer é que todas as linhas de investigação estão sendo apuradas e logo, logo a gente vai apresentar o resultado das investigações. Esta advogada explica que Givaldo só pode ser acusado de estupro de vulnerável se ficar provado que ele sabia que Sandra estava em surto psicótico. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.
Para se comprovar esse estupro, tem que saber que a pessoa ou está passando por alguma enfermidade, uma deficiência mental, ou ainda que ela esteja em qualquer outro tipo de situação que ela deixe de apresentar a resistência necessária no momento. Em nota, a advogada de Sandra ressaltou a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção dessa mulher e pediu aos usuários das mídias sociais que parem de compartilhar vídeos que expõem de forma ultrajante não apenas a vítima, mas todas as mulheres. Givaldo afirma que não conhecia Sandra e nega que tenha forçado a relação. Se todas as mulheres tiverem um surto psicótico desses, nós homens temos que ter cuidado agora.